O João Pedro teve um início incrível no Chelsea com 3 gols em 3 jogos e já gera discussão nas redes sociais. Ele tem que ser o nosso camisa 9, afinal das contas? Ele precisa ser convocado e precisa ser titular? Vou responder todas essas perguntas no vídeo de hoje e, claro, falar também sobre a questão de avaliação geral dele. Será que ele era subestimado ou agora eles estão superestimando demais por causa de 3 jogos no Mundial de Clubes? Tudo isso logo depois da vinheta. João Pedro, afinal de contas, era subestimado? Ao meu ver, não tem dúvidas. Pelo fato de que ele jogava em um time pouco relevante no cenário nacional, tanto na Inglaterra quanto aqui no Brasil, poucas pessoas acompanham, pouquíssimas pessoas têm, de fato, capacidade de avaliar a qualidade técnica do João Pedro. E aí geram comentários como aquele do Dandan, do narrador do Sport TV, que depois ele até brincou sobre isso, levou numa esportiva mesmo, falando que o nosso 9 não pode ser um jogador do Brighton. Mas, cara, aí a gente pega a hipocrisia no sentido assim, a Argentina em 2022 foi campeã com o McAllister no meio de campo e era jogador justamente do Brighton. Então o time que o jogador está nunca vai ser um problema, ao meu ver, contanto que ele mostre capacidade técnica e qualidade para ser convocado e desempenhar também na seleção brasileira. Dito isso, é normal que até eu mesmo e várias outras pessoas tenham um acompanhamento menor por ser o Brighton. Pelo menos, eu preciso ver vários jogos para trazer conteúdo de qualidade aqui para vocês. E eu sempre priorizo aqueles times que têm mais jogadores brasileiros, que têm jogos maiores. Então vejo muitos jogos de Champions quando possível. Jogos, por exemplo, na Inglaterra, ao invés de ver Brighton contra o Aston Villa, que não tem nenhum brasileiro, eu vou ver um Newcastle contra o Wolverhampton, que tem 2 brasileiros no Newcastle e tinha 3 brasileiros no Wolverhampton. Então é normal que a gente não acompanhe a fundo o João Pedro. Dito isso, eu mesmo subestimei um pouco o João Pedro aqui no canal. Deveria ter falado sobre ele mais vezes, admito isso, mas tem uma explicação. Não é porque eu não via qualidade nele, não é porque eu não achava que ele tinha capacidade de ser convocado. Primeira concorrência que eu vou falar mais pra frente, que, por exemplo, uma vez eu critiquei a convocação dele por ter deixado o Endrick de fora. Não me lembro se tinham ido 2 centroavantes, mas eu lembro que a minha discussão era Endrick e João Pedro, e eu mantenho a opinião de que o Endrick é mais jogador do que o João Pedro, mas eu vou chegar lá. E a questão é a seguinte, que eu, pelo menos, tinha essa visão de que o João Pedro não era exatamente um centroavante, não era um 9 que o Dorival procurava, ele era um cara mais móvel, assim como o Matheus Cunha não é esse jogador, mas eu estava errado, admito. Aí eu peguei uma colinha aqui, fui lá no Transfermarkt e falei, peraí, gente, mas será que a minha impressão está correta? Porque eu lembro de vários jogos que eu assisti do Brighton, o João Pedro jogar por trás de um centroavante, mas se você pegar na carreira toda do João Pedro, essa é uma análise incorreta. Eu não consegui achar especificamente no Brighton, mas na carreira do João Pedro, as 3 posições que ele mais atuou foram centroavante, 121 jogos, 39 como ponta esquerda e 22 como segundo atacante. Então ele tem muito mais experiência e repertório para atuar como centroavante do que mais por trás. Então essa é a minha defesa em termos de eu não ter falado tanto assim do João Pedro, mas eu já falei sim, em vários vídeos que eu falava sobre camisa 9, eu citava o João Pedro como opção, e ele ficou de fora em algumas convocações, eu lembro perfeitamente também, por estar lesionado. Então já teve convocações que eu não coloquei o João Pedro por ele estar lesionado. Acho que teve um pouco desse azar também, de algumas listas o João Pedro não está à disposição. Mas aí, estamos superestimando para aqueles que vão falar também, né? Pô, mas 3 jogos, o João Pedro fez 3 gols, sendo 2 contra o Fluminense e 1 contra o PSG, numa final totalmente dominada pelo Chelsea. Então será que agora a gente não está superestimando o João Pedro? O pior é que eu acho que não. Aí você pega os números dele no Brighton, eu nem sabia que eram tão positivos assim. 30 gols e 10 assistências em 70 jogos. É mais de uma participação em gol a cada 2 jogos. E não é só número não, tá? Mesmo em outros jogos que eu já vi dele na Premier League, de fato o João Pedro já vinha jogando muito. E não é à toa que o Chelsea buscou ele por 50 milhões de euros, né? Não é pouca coisa. É claro que tem a bagagem lá de ser um jogador acostumado na Premier League, isso sempre vai custar mais caro, transferências entre times ingleses, mas o João Pedro teve uma avaliação muito boa e já chegou sendo titular, uma diferença absurda pro Dilep e vai ser titular do Chelsea nessa temporada, não tenho dúvidas nenhuma. Dito isso, minha avaliação é que sim, era subestimado, eu subestimei ele um pouco e não acho que o Mundial de Clubes tá fazendo uma avaliação incorreta pelo João Pedro, só tá colocando ele no devido lugar em termos de repertório, de avaliação geral mesmo do torcedor brasileiro. Mas e na seleção? Ele já jogou, para quem não lembra, só antes de comparar ele com os outros jogadores, o João Pedro disputou 3 jogos pela seleção brasileira, foi titular em 1, de fato, teve pouco brilho. Lembro que teve um jogo, se não me engano, contra a Colômbia, fora de casa. O João Pedro ficou muito encostado
lá na frente, né? Ele foi um cara utilizado muito como pivô para jogar de costas e não é a dele. A gente viu que o João Pedro vai render mais, podendo circular um pouco mais, saindo da área, buscando o jogo, ele cria muito jogo fora da área. Então ele é um centroavante, ele pode sim ser um centroavante, mas não vai ser esse camisa 9 assim, mais paradão, como seria, por exemplo, o Evanilson, que eu vou citar daqui a pouco. Então, mas assim, eu acho que é muito raso a gente fazer uma avaliação do João Pedro na seleção com apenas 3 jogos e muito menos na seleção do Dorival, em que quase nenhum jogador, para falar assim, né, nenhum jogador rendeu o que pode. Então vamos lá, chegando aqui nos concorrentes pra gente chegar na conclusão se o João Pedro deve ou não ser convocado. O último jogador acionado nessa posição foi o Richarlison. E aí, ao meu ver, o João Pedro está muito acima do Richarlison hoje, pela questão de ritmo de jogo. Não vou dizer que o João Pedro daqui a um ano ele vai estar melhor do que o Richarlison, porque eu também acho o Richarlison um jogador muito... tem um faro de gol, sabe? E é o cara que mais entregou na seleção nos últimos anos. Então não descarto o Richarlison, mas ele precisa de ritmo de jogo, algo que ele ainda não teve depois de sofrer com muitas lesões nessa última temporada pelo Tottenham. Voltou faz, se não me engano, 2 meses, então ele voltou para a seleção e jogou muito mal. Então, João Pedro acima. Outro que sempre foi muito falado, que também foi convocado para a última Copa, Pedro. Nesse momento, como vocês devem estar acompanhando, totalmente sem moral no Flamengo, descascado absurdamente, né, pelo Felipe Luiz, disse que o jogador não tem treinado, não tem se esforçado. Então, dito isso, é só esperando mesmo o Pedro voltar, e aí, cara, acho que agora, por enquanto a gente pode dar uma esquecida no Pedro, pelo menos para a próxima convocação. Acho muito difícil, por mais ou que ele retome no Flamengo, ou que ele seja vendido e que já comece a fazer gols assim de uma hora para outra. Então, por enquanto, eu também descarto. Gabriel Jesus, uma total incógnita, e não acho que o Gabriel Jesus seja um centroavante, assim, pra gente olhar e falar, vai ser o nosso centroavante. Acho que pode ser uma opção no elenco, se ele voltar bem, se for titular no Arsenal. São muito cis, são muitas lesões nos últimos anos, e o Gabriel Jesus também nem acho que seja esse camisa 9 que a gente precisa. Eu vejo ele muito mais como um segundo atacante, mais ou menos na posição do Matheus Cunha. Acho que o Gabriel Jesus renderia muito mais. Então chegamos aqui nos 9 que de fato a gente tem à disposição hoje. Posso estar esquecendo algum, depois vocês deixam aí nos comentários. Inclusive, antes de falar sobre isso, se você está curtindo esse vídeo, não se esqueça de deixar o like, é muito importante para que o YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas. E se inscreva no canal se você é novo por aqui, se você gosta do tema seleção brasileira, para você receber mais conteúdos, para eu não aparecer somente uma vez aí para você. Então bora lá, Endrick. E eu ainda acho, como eu disse no começo do vídeo, que é o nosso melhor centroavante. Só que eu até fiz um vídeo sobre isso, pode procurar aí no canal. Vou deixar aqui no vídeo, no final desse aqui, a questão de tempo de jogo versus qualidade. Como você avalia, se o Endrick fosse pro Chelsea, será que ele seria titular? Eu não sei. Sinceramente, em termos de potencial e de qualidade técnica, eu ainda acho o Endrick melhor. Acho ele mais camisa 9, digamos assim. Hoje, para me depositar mais esperança de fazer gols, eu ainda confio mais no Endrick. De verdade. Você pode pesar outras características. Pô, eu quero um jogador que sai mais fora de área, um pouco mais experiente, mais alto, mais forte. Vamos no João Pedro. Mas agora, em termos de fazer gols, eu ainda considero o Endrick. Mas uma coisa não elimina a outra. E daqui a pouco eu vou falar quais seriam meus 2 ou 3 convocados para essa posição. Mas dito isso, eu ainda coloco o Endrick em termos de qualidade na frente do João Pedro. Evanilson. Excelente temporada pelo Bournemouth, pouquíssimo falado. Eu acho que ele sofre da mesma síndrome que o João Pedro sofria. Se ele vem pro Brasil, acho que seria outro papo, estaria no mesmo nível aí de outros caras que a gente sempre falou muito aqui no futebol brasileiro, o mesmo patamar. Não sei se ele não tem tanta qualidade de refino técnico como o Pedro, mas é um cara muito forte, que ataca muito bem o espaço, tem um pivô excelente, fez 12 gols e deu uma assistência em 34 jogos pelo fraco Bournemouth. Não é um time de expressão na Inglaterra, então você ter esses números num time que não cria muito, sendo que você também não é um centroavante de ficar gerando o jogo para você mesmo o tempo inteiro, mostra que ele tem posicionamento, tem boa finalização. Então eu acho um nome interessante, mas hoje é um pouquinho abaixo do João Pedro. Caio Jorge, acho que muitos também vão falar dele quando eu gravo esse vídeo aqui, o Caio Jorge acabou de fazer um hat-trick, é o artilheiro do Brasileiro, tá em alta, mas eu acho que ainda é muito cedo pra gente falar de Caio Jorge. Acima desses caras. Tem que estar no radar, inclusive eu vou fazer um vídeo sobre jogadores que atuam no futebol brasileiro, que precisam estar no radar do Ancelotti, mas nesse momento eu acho cedo para cravar que o Caio Jorge ele estaria aqui um pouco atrás desses que eu citei na minha lista. Outro também que acabou de sair do futebol brasileiro e que inclusive acho que ele disputa mais posição com o Evanilson, o Igor Jesus. Um impacto gigantesco no Botafogo pelo Mundial de Clubes. Assim, o que ele gera de jogo é uma loucura, assim, pivô, proteção, sabe, jogo de primeira. O Igor Jesus é muito completo fora da área. O que falta para ele
é talvez ser esse cara mais goleador. Mas até vi um comentário no Twitter que é isso, cara. Se o Igor Jesus fosse goleador, ele estaria num time totalmente de elite da Europa, porque fora da área ele tem tudo. O que falta é botar um pouquinho mais a bola nas redes, e aí a gente tem que esperar também para ver como que vai ser esse início de temporada dele lá no Nottingham Forest. Yuri Alberto tá machucado, mas foi o último artilheiro do Campeonato Brasileiro, então a gente tá falando aqui do último e do atual, né, o Caio Jorge e o Yuri Alberto. Acho que os dois também são jogadores bem próximos assim em termos de qualidade técnica. Acho que o Caio talvez tenha um pouquinho mais de condução de bola, mas o Yuri sabe abrir espaço muito bem para os companheiros, é um cara que busca um pouco mais fora da área, enquanto o Caio Jorge ataca o espaço muito bem. Acho que os dois fazem isso, e inclusive o Marcos Leonardo é outro também que faz isso muito bem, viu? Acho que o Marcos Leonardo se parece, os três são jogadores, atacantes, ao contrário, por exemplo, do Evanilson e do Igor Jesus, que vão te atacar mais espaço, vão gerar um pouco mais de jogo fora da área. O Igor Jesus não, até que gera muito bem, mas eu falo assim, de ser um pouco mais um segundo atacante, às vezes em alguns momentos, poder não jogar só de costas, mas também atacando a profundidade. Acho que os três fazem isso muito bem, e o Marcos Leonardo teve números impressionantes, 29 gols e 3 assistências em 43 jogos lá no Al Hilal nessa temporada. No Mundial de Clubes também foi bem, gol contra o Manchester City, então não é um cara para se descartar. Dito isso, Samuel, quem você convocaria hoje? E aí, lembrando, hoje, minha convocação seria aqui dia 14 de julho. Eu chamaria 2 caras, Endrick e João Pedro, 2. Mas, se a convocação, se eu pudesse chamar 26, eu incluiria um terceiro atacante, e aí provavelmente seria o Igor Jesus, tá? Pensando bem, se a minha convocação fosse hoje, dia 14 de julho, o Endrick tá voltando de lesão, então não seria justo convocar ele nesse momento, porque ele não tem nenhum jogo voltando de lesão. Então, para ser bem criterioso, eu convocaria João Pedro, Igor Jesus e Marcos Leonardo. Mas como a convocação é daqui um mês, a convocação deve ser mais ou menos daqui um mês do momento que eu gravo. Pode ser que o Endrick já tenha voltado, pode ser que ele tenha tido mais minutos no Real Madrid, pode ser que o Igor comece no banco no Nottingham Forest. Então tudo isso vai depender muito do momento em que a gente vai estar avaliando. Vão ser 2 centroavantes? Vão ser 26 convocados? Depende muito. Mas os meus 3 em ordem de preferência de qualidade técnica são, nessa ordem, Endrick, João Pedro e Igor Jesus, com o Marcos Leonardo bem à beira ali, observando também essa evolução do Caio Jorge, porque se ele continuar fazendo gol assim também, é um cara pra gente ficar de olho, é um cara jovem, que tem muito a evoluir. E o Richarlison também, acho que a gente não pode descartar ele de forma alguma só porque ele jogou mal pela seleção, porque quando ele voltar, e se ele voltar bem no Tottenham como centroavante, é que a disputa lá tá brava, mas acho que pode ser um jogador também que pode retomar, e é um jogador de confiança do Ancelotti. Enfim, quero saber sua opinião, deixa aí nos comentários. João Pedro é o nosso camisa 9? É o nosso melhor? Quem você convocaria? Quero que você fale um pouquinho sobre o João Pedro. Gosto muito de ler a opinião de vocês. E fica aqui, mais uma vez, o convite para você deixar o like, se inscrever e assistir esse vídeo aqui, que eu falo sobre desafios na hora de você convocar uma seleção brasileira. Como que você mede essa questão de tempo, de jogo, qualidade, o contexto que o cara tá inserido, o time que ele joga, a liga que ele joga. Enfim, eu falo tudo isso um pouquinho nesse vídeo aqui. Então fica o convite. Fico por aqui, um abraço e até a próxima.